Meu nome é Ricardo e o meu colega de equipe é o Douglas, e nós vamos falar um pouco hoje sobre robótica colaborativa. Um breve roteiro então do que será abordado aqui na apresentação. Vai ter uma contextualização do que é a robótica colaborativa, falar sobre os conceitos básicos, as aplicações com foco principalmente na indústria, critérios de escolha, casos de análise e sucesso, e por fim os benefícios da robótica colaborativa. Então, na contextualização, o que é robótica colaborativa? É uma tecnologia recente que permite que robôs possam trabalhar lado a lado a operadores, de forma colaborativa. Isso é possível porque esses robôs possuem sensores que permitem detectar colisões com qualquer obstáculo, privilegiando principalmente a segurança. O impacto disso, né, nas indústrias é gigantesco, uma vez que esses robôs conseguem realizar a mesma tarefa que pessoas, sem a necessidade de alterar demais o ambiente fabril para acomodá-los. Isso implica principalmente em redução de custos para a empresa, né? Então, com isso, as fábricas podem aumentar a sua produtividade com a mesma quantidade de funcionários, por exemplo. Os robôs inseridos nesse contexto, porém, eles possuem algumas restrições se comparados aos robôs de maneira tradicional, vamos dizer assim, né? Entre elas estão, por exemplo, eles carregam menos pesos menores, no caso, do que os robôs convencionais. Eles trabalham com menores velocidades, têm alcances mais limitados. E, entretanto, a implementação de um robô colaborativo não difere tanto assim de um projeto de um robô tradicional. É necessário, por exemplo, desenvolver a garra do robô, verificar o alcance, o tempo de ciclo, a disposição dos materiais ao redor do posto de trabalho e sua integração com os equipamentos existentes, né? Então, de forma geral, na robótica colaborativa, a ideia é que o robô trabalhe lado a lado com operadores humanos, mas trabalhando principalmente de forma autônoma. E o principal objetivo é otimizar as atividades e aumentar a produtividade, como eu tinha falado antes, né? Como praticamente então acontece com qualquer tecnologia voltada para a produção em chão de fábrica, né? Outro diferencial é a flexibilidade para se adaptar às novas tarefas sempre que necessário. Ou seja, diferente da robótica dos robôs convencionais, né, os quais nós estamos acostumados, esses robôs tradicionais eles tinham uma programação e uma função para desenvolver. E caso em algum momento da empresa tecnologias novas surgiram ou produtos novos fossem serem desenvolvidos, esses robôs podem se tornar obsoletos para a empresa e, querendo ou não, isso é prejuízo para a empresa, né? Então, os robôs colaborativos têm a vantagem de poderem ser flexíveis, vamos dizer assim, né? E poder se adaptar a novas tarefas de acordo com a demanda da empresa. Então, agora passando um pouco aqui para as aplicações, né? Ou em quais ramos eles poderiam atuar, né? Então, na parte da embalagem e paletização, por exemplo, o robô colaborativo ele pode distribuir em pilhas e camadas as embalagens e produtos. Em diversos segmentos diferentes, ele faz a paletização das caixas. Também pode colocar produtos dentro das caixas, participar da armação das caixas e alimentar máquinas, por exemplo. Outra área de atuação pode ser também a inspeção visual e testes. Então, através de câmeras implementadas, os robôs colaborativos eles podem fazer inspeções visuais de diversas etapas e detalhes da produção e integrar com usando em indústria 4.0, internet das coisas, com algum outro equipamento da máquina para avaliar riscos e coisas do tipo. Outra aplicação é carga e descarga. Então, uma das funções mais executadas pelos robôs colaborativos hoje é a carga e descarga de produtos, dos mais variáveis possíveis. E eles geralmente trabalham no interior das fábricas, né? E podendo, como é a ideia da robótica colaborativa, trabalhar junto com os colaboradores, né? Outra aplicação é as manipulações. Então, os robôs colaborativos também são muito utilizados em manipulações, com aplicações de etiquetas, pinos, cola, entre diversos outros componentes. Podem realizar a leitura de código de barras também. E como eu tinha falado um pouco antes ali, o transporte interno de cargas, né? Os robôs colaborativos também podem ser móveis.
Eles são capazes de assumir o transporte de cargas dentro das fábricas e levar caixas, embalagens e produtos de um setor a outro. Já existem, por exemplo, hoje robôs com sensores ultrassônicos, câmeras 3D e laser, scanner, para se movimentar pela fábrica corretamente com segurança. Eles podem trabalhar até 20 horas seguidas, carregar até 200 quilos e tracionar até 500 quilos de carga. Então você pode ver, né? Se fosse um robô maior, provavelmente ele poderia ter valores maiores, né? Mas em compensação não teria que ter um espaço próprio para ele na fábrica, porque ele não conseguiria atuar junto com algum colaborador, alguma pessoa, com risco de sérios acidentes, né? Então eu vou passar agora a palavra para o Douglas e ele vai continuar a apresentação. Olá, então, vou continuar a partir do ponto do Ricardo, né, que ele trouxe as aplicações dos cobots, e falar um pouco sobre os critérios de escolha na hora de definir se eu vou utilizar um cobot ou não, ou se eu vou preferir por um robô mais convencional. Nós pensamos bastante na complexidade da tarefa que aquele cobot vai precisar realizar. A gente traz alguns exemplos. Se o cobot ele precisa trocar muito a sua programação, se ele precisa ser reprogramado com uma constância maior, porque a linha que ele está sendo utilizada é de uma alta flexibilidade, se reproduz apenas em pequenos lotes e cada produto que vai passar por aquela linha tem um determinado design, tem uma determinada forma, um peso. Então, isso começa a dificultar um pouco a utilização desse cobot, apesar dele ter uma, uma alta disponibilidade de troca de programação e tudo mais, ele acaba utilizando mais tempo de engenharia ali para você refazer e reconfigurar ele a cada operação do que o que ele vai utilizar ali para produzir aquele produto e comparado com o tempo de RH de um operador, acaba não trazendo muitos benefícios nessa hora de utilizar um cobot. O cobot ele vai ser utilizado quando eu não posso ter muitas interferências ali do ser humano naquele processo, se eu tenho uma questão de alta repetibilidade na produção daquela série, se são séries longas, enfim, se eu vou precisar que um robô trabalhe ao lado do ser humano, se eu não tenho essa possibilidade de investir tanto em um robô convencional, se eu não posso modificar muito a planta da minha área, que a gente vai trazer nos próximos pontos, que é analisar o custo-benefício desse investimento em um cobot e quanto que ele vai te trazer ao longo ao longo do tempo esse retorno financeiro também. E além do financeiro, a parte de segurança que tu vai estar oferecendo aos teus colaboradores ao longo do tempo, porque a utilização desse robô em comparação aos robôs convencionais é que ele vai estar compartilhando o espaço com o ser humano de uma forma segura. Ele tem entradas de segurança que são garantidas, que elas vão estar com redundância. Então, a chance de uma entrada de segurança daquelas ali falhar na hora de acionar uma emergência ou acionar, digamos, um sensor, um scanner de visão ali que vai estar observando a área que esse cobot vai estar inserido, e quando um ser humano entrar ali, ele vai acionar essa entrada de segurança, é muito mais difícil você ter uma falha nisso. Então, a segurança disponível para ele é muito grande. A gente pensa também na repetibilidade, quantas vezes um ser humano vai ficar fazendo aquela determinada tarefa ali, quanto que isso pode ser automatizado e quanto que isso pode ser automatizado com a utilização de um robô colaborativo. Porque nós pensamos nessa questão de lesão por esforço repetitivo, quando um ser humano fica muitas horas fazendo um determinado movimento, né, como o aperto de parafusos em uma placa ou em algum case de um produto assim integrado, como que aquilo ali ao longo do tempo vai influenciar na saúde, na ergonomia daquele colaborador. Também a gente pensa na disponibilidade da área. Muitas empresas não têm área possível ou área disponível para reconfigurar a sua linha de produção
né? O que é necessário muitas vezes na utilização de robôs convencionais, porque eu preciso ter toda uma adaptação da minha linha ali, um espaço que eu possa enclausurar, um espaço que eu possa utilizar para fazer alimentação, enfim. O Cobot ele traz essa flexibilidade, principalmente na disponibilidade de área, por ele não necessariamente precisar de um enclausuramento, né, por todas as questões de segurança que a gente já comentou, e também ele ser mais compacto, ele ser mais colaborativo, porque tem as faces mais arredondadas, ele tem essas limitações de velocidade, enfim, todas essas questões são trazidas na hora de escolher um cobot ou não. Quando a gente pensa em um caso de análise, a gente pode observar por esse vídeo que está sendo apresentado agora, que os operadores vão fazendo as suas tarefas manuais, como a gente estava falando, que são mais complexas para um robô, vão precisar de mais horas de engenharia para a utilização desse cobot. E também é observado que onde há mais operações envolvendo calor ou possibilidade de esmagamento de mãos e membros, o cobot é inserido, retirando o colaborador daquela situação de risco e oferecendo assim uma maior segurança. Então, o colaborador que antes ele precisava pegar a peça de dentro de um forno, de uma determinada prensa ou de uma determinada fresa, que poderia ocorrer uma... No caso aqui, a gente está falando de uma empresa de injeção de polímeros, então, poderia acontecer de respingar um polímero quente no operador ou algo do tipo. A gente retira esse operador dessa situação de risco, mas continua utilizando ele em pontos dessa montagem onde seria muito complexo a gente investir numa programação de robôs ou algo do tipo. Nós também pensamos que os cobots, aqui utilizados da UR, eles podem trabalhar em conjunto, paralelamente com outros cobots e realizando mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, enquanto um ser humano muitas vezes pode simplesmente fazer uma tarefa por vez, o cobot ele pode ser programado para realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, reduzindo aquele tempo entre tarefas que é chamado na indústria de idle time. Então você reduz o tempo ocioso da máquina e aumenta assim a sua produtividade, ainda podendo trabalhar com 2 ou mais robôs. A gente pensa também na utilização de cobots em situações bem específicas, configurando ele da forma que a gente for precisar mesmo, né? Aqui a gente está utilizando ele para simplesmente fazer pick and place, onde de uma forma automatizada aqui nós temos peças sendo inseridas dentro de outras peças pré-moldadas ali, e o cobot simplesmente pegando ela dentro desses moldes e colocando numa esteira. A gente percebe que ali no início do vídeo, aquelas cortinas de segurança impedem que um operador, um ser humano, adentre aquele espaço onde tem prensagem e perigo de esmagamento, perigo de torção, para que ele fique mais seguro, mais longe daquele tipo de risco ali, né? E se caso o operador adentrasse aquela área, o cobot ele poderia ser acionado para parar a sua operação por aquelas entradas de segurança que a gente comentou. A gente traz aqui também um caso de sucesso, onde nós temos o conhecimento aqui no laboratório Fábrica da Fundação CERT, no Instituto da Indústria em Canasvieiras, onde esses robôs colaborativos foram inseridos em uma linha de integração, onde a gente consegue observar aqui 3 robôs que operam juntamente com seres humanos. Então, em determinadas etapas que a gente estava comentando, o robô vai fazer esses processos mais automatizados, mais específicos para determinadas funções, como, por exemplo, o posicionamento de uma placa eletrônica dentro de uma embalagem, dentro de um case, o parafusamento dessa placa e tudo mais, e a passagem de cabos, que fica um pouco mais complexa para um robô fazer, porque o cabo é muito flexível e tudo mais, ele pode ser feito por um ser humano, um posto manual. A gente observa também aqui
a utilização desse cobot junto com um operador, né, com que a gente vai estar utilizando ele ali no dia a dia. Ele tem essa função de, ao locomover, se ele encontra uma força de resistência de determinado valor, determinada grandeza, isso é normatizado, né, dependendo da parte do corpo que esse cobot pode atingir. Ele para e encerra essa operação necessitando um rearme manual. Nós pensamos também na questão dos benefícios desse cobot, uma maior segurança na operação, uma produção mais flexível, sem a necessidade de grande mudança na área, como a gente estava falando, e também a simplicidade de programação. Ele é colaborativo em todos os aspectos, desde a parte da montagem dele, o design com essas partes arredondadas e tudo mais, como também na hora de programar ele. A programação dele é em blocos, a programação dele é utilizando o deslocamento com as mãos ali. Então, é bem interessante essa parte e o que nos oferece uma maior facilidade na utilização desse robô colaborativo. E aqui a gente consegue observar também o que nós estamos falando na questão de segurança. Então, é observado que o robô está fazendo suas operações ali, está simulando o posicionamento de uma placa, vai retornar depois à posição original e a gente pode pensar que um colaborador está trabalhando ao lado dele ali, olha para o lado, é desavisado, ele simplesmente encosta no robô e isso faz com que ele entre em modo de segurança, impedindo que haja um acidente ou algo do tipo. Então, é possível que observar em mais de um caso, né, como que o robô ele opera, tem limitação de velocidade, enfim. Então, é bem flexível essa programação e essa utilização do cobot, o que torna ele provavelmente o futuro da robótica na indústria 4.0. Ele não é somente o futuro, né, mas já é o presente também. Então, as referências que nós utilizamos, os robôs da Elco, da Universal Robots e da KUKA, e nós agradecemos aí pela disponibilidade, pela atenção de todos e deixamos abertas as perguntas depois, caso seja necessário. Muito obrigado e até mais.